Então, pessoal, vamos começar aí mais uma roda de conversa aqui, mais um painel. Quem tá aí por volta pode chegar, não se acanhem, tem espaço aí, ó, fiquem à vontade. Vocês estão por aí, venham pra cá, venham. Vem pra cá, vem! Oi! Então venham pra cá, pessoal, a gente vai falar agora de inovação no agro. E nada melhor do que falar de inovação no agro quando a gente tá na Expo Lages. É isso aí. Que é forte no agro, né? Então aqui a gente tá no ambiente certo. Inclusive eu fui dar uma volta aqui, dar um giro, né? E aí eu fui passar lá onde estão as baias dos boi. Cara, tem uns boi lá que dá uma van. Os bichos são grandes. Os bichos são graúdos. Tenho certeza que uma picanha ali é uns 4, 5 quilos. Vocês foram lá ver os boi? Gente, uma picanha de 5 quilos. De certeza. Então, pra gente começar aqui, né? Esse painel de inovação no agro, a gente tem algumas pessoas convidadas aqui que vão comentar um pouco sobre o assunto. A gente tem nosso querido Jason. Quer se apresentar, Jason? Se apresenta. Boa noite, eu me chamo Jason Miller, sou aqui de Lages mesmo. Nós temos uma empresa de tecnologia para a agricultura. Nós ajudamos os fruticultores na operação mecanizada lá no pomar. A gente afere o que o tratorista faz, né? A gente reduz perda na agricultura e também ajuda o fruticultor aí nessas questões de gestão. É a Connect Things. Show de bola, temos também a Zilda. Pode se apresentar, Zilda? Sinta-se à vontade. Olá, boa noite. Vamos agradecer o convite, né? Uma coisa que nós temos em comum, que estamos aqui, é que somos todos do agro, participamos do núcleo do agro, da CIL. Então, a CIL é um guarda-chuva e tem vários núcleos. O nosso núcleo, temos participantes aqui, é o núcleo do agronegócio. Então, meu nome é Zilda Elisa, sou Zilda Elisa Lete Pelissaro. Nós temos uma empresa familiar, moinhos de trigo e milho, marca Malete. Temos rações fareladas, peletizadas e sou produtora rural. Temos também o Célio, se apresenta, meu jovem. Bem, pessoal, boa tarde a todos. Meu nome é Célio Souza, sou engenheiro agrônomo e hoje eu faço a parte de supervisão técnica do Senar Santa Catarina, através do sistema FAESC-Senar, juntamente com os sindicatos rurais do estado. A minha função é a base de campo, é ajudar os técnicos no seu dia a dia, no trabalho do campo, na evolução de cada propriedade. No decorrer da nossa conversa aqui, eu acredito que a gente vai conversando um pouco mais, eu vou explicando muito mais essa nossa função. Acredito que eu sou o que menos trabalha com tecnologia mecânica, vamos dizer assim, informática, mas trabalho com tecnologia diária de produção de alimento, que é uma tecnologia que evolui a partir do nosso conhecimento. Então a gente vai dar uma conversada e debater sobre isso. Show de bola, temos também o Marcos Moreno, Marcão. Se apresenta, Marcão. Boa noite a todos, eu sou o Marcos Moreno. Resolvi inovar fazendo rastreabilidade da carne bovina. Então eu pego a informação do produtor rural e se você for até ali no stand da Coopertopas, dá o QR Code, você vai saber de onde veio aquela carne que eles estão servindo. Então esse software que está por trás dessa história toda ali, foi a gente que desenvolveu lá no Orion Park. Show de bola. E para a gente começar esse painel, né, que é inovação no agro, eu quero ouvir de vocês onde que vocês inovam dentro do segmento que vocês atuam, né? O que vocês entendem como inovação dentro do segmento de vocês, dentro da área das empresas que vocês atuam hoje? Bom, no meu caso, existem alguns segmentos de sistema que ou ele é só gestão ou ele faz ou a parte de vendas que tem ali na internet. A minha inovação é a junção dos dois. Então, o meu é um sistema que funciona tanto dentro da porteira como fora da porteira, de dentro para fora, de fora para dentro, e se não fizer ainda, a gente faz fazer. Então, esse seria o modelo. E ele também, essa ideia passou a servir ovinos, também caprinos, o pessoal gostou da ideia. Como o sistema controla tipo uma associação, por exemplo, e várias propriedades, também está servindo para outros animais. E agora a gente vai lançar uma versão também para os cavalos. Então, show de bola. Do mesmo. Show de bola. Deixa eu passar aqui, vou revezando aqui, Jason. Aonde que está a inovação no que você faz? Então, são algumas coisas assim. Uma coisa que eu acho importante, uma coisa que a gente faz muito é inovação aberta, né?
Então a gente lida com empresas como o Bung, e também assim como empresas aqui da região nossa, produtor de maçã, que não são gigantes como a Bung, mas eles trazem um problema. Por exemplo, eu quero melhorar o meu processo, alguma coisa lá e tal. A gente ajuda eles a introduzir tecnologia no processo deles. Isso é legal. Isso é uma coisa que a gente faz. Tem uma empresa nossa que só faz isso. E a Connect Things, né, a gente... através de uma inovação aberta com uma empresa do Pernambuco que chama Agrodan, eles são o maior produtor de manga e exportador do Brasil. Eles falaram assim, ó, aqui na fruticultura nós não temos as tecnologias de máquina que tem lá nos grãos. E a gente queria trazer isso para a fruta. Então é uma das coisas que a gente fez. Nós democratizamos aquelas tecnologias lá de automação e informática e conectividade que tu vê naquelas máquinas da John Deere, da New Holland e tal, para a máquina fruteira, que não tem tecnologia embarcada de fábrica. Então, assim, democratizar a tecnologia para o produtor menor. Isso é uma coisa que a gente faz também. E daí, focado em redução de custo, reduzir o custo dele e também redução de perda. O Sérgio estava falando aqui em pulverizar errado, invasão errada, a gente resolve esse tipo de problema também. Perfeito. Zilda. Vamos lá. Então, eu como produtora rural, a gente venho de uma família que sempre trabalhou a terra como pecuarista. Daí eu já falo na inovação a partir do momento que eu comecei a fazer a parte da silvicultura, né? A gente começou a plantar, daí entrou o pinus, entrou o eucalipto, daí você tem que aprender as técnicas, o desrame, depois o desbaste, né? Como que você vai trabalhando, e tudo isso entra tecnologia, equipamento, mão de obra, as exigências legais que você tem que seguir, e a terra está lá, mas não é sempre que vai dar aquele segmento que você está fazendo, né? Eu já fui pecuarista, já tive um volume de gado na propriedade, mas chegamos a uma altura que depois de ter sido feito de estoque, a intervenção de você entrar com pasto inverno e verão não estava fechando a conta de você trabalhar o teu gado e a produção que você queria. Daí já entra a resiliência, você tem que se reinventar, né? Se isso não está dando, você vai ter que fazer a tua terra ser produtiva, porque a terra está lá e ela tem que reter. Ela tem que realmente te dar retorno para você realmente fazer jus a estar trabalhando. E daí na parte da empresa, você tem que seguir o que o teu consumidor está precisando. Então a gente começou usando o resíduo da moagem do trigo e do milho dentro da empresa para fazer rações. Nós temos só rações vegetais, não usamos proteína animal pelo fato de estar na fábrica de ração dentro do moinho, né? Então a gente tem todo um conjunto. Então foi onde a gente começou a usar só. Então vaca louca não vai ter com as nossas rações jamais, né? E daí começamos com a farelada. O mercado, o consumidor começou, é muito boa, bonita, mas eu quero menos prejuízo, menos desperdício. Passamos para peletizada. Daí foi abrindo o leque, tínhamos só as tradicionais, bovinos, suínos e aves, né? Passamos para equinos, ovelhas, né? Coelho. Então, a inovação nossa dentro da empresa é como fazer uma peletizadora funcionar, entregar, de repente, a farinha para fazer um pão d'água. O cliente não quer só a farinha tradicional, ela quer uma flocada, quer uma integral. Então, a gente faz essa inovação dentro da empresa de acordo com o que o consumidor está te solicitando e te pedindo. E sempre pensando em custo, em desperdício, né, em retorno, porque você tem o teu custo fixo todo mês. Tudo que você conseguir fazer a venda a mais e agregar a mais, vai te ajudar no final do mês a fechar a conta, né? Perfeito. Célio. Bem, a minha função, como trabalhando no sistema FESC-Senar, é trazer a tecnologia do conhecimento para a base. A base, quando eu falo, é o pecuário de corte, é a parte de fruticultura, apicultura, hoje nós temos várias cadeias. Então a gente traz o conhecimento dos grandes centros, universidades, a tecnologia desenvolvida para dentro do campo, para o produtor, sem equivaler tamanho, propriedade, capacidade de investimento. A gente adequa a tecnologia a cada propriedade, que a nossa função é fazer a nossa base para que isso daqui caia para nós. A nossa pecuária, a nossa agricultura, ela demanda da tecnologia fora da porteira, como tu falou. Porque o nosso trabalho do dia a dia, do conhecimento que a gente traz para a produção de pecuária, é para que no final o consumidor leia esse QR Code e entenda o que o agricultor fez para que chegue isso.
E através disso vem muita tecnologia. E às vezes a gente pensa em tecnologia como máquina, como ferro. E a tecnologia, às vezes, ela vem de um conhecimento que é difundido dentro de universidades, de empresas. Só que muitas vezes alguns produtores têm dificuldade de absorver e de chegar esse conhecimento a eles por, às vezes, muitas vezes, falta de um pouco de interesse do produtor. A dificuldade de sair de um centro para dentro de uma propriedade também é grande. A gente sabe que as universidades fazem pesquisas. Para vocês terem uma ideia, há uns 15 anos atrás, uma tecnologia que era desenvolvida na universidade levava de 13 a 16 anos para chegar no campo. Nós não temos mais 13, 16 anos para fazer tecnologia em lugar nenhum. Hoje é assim. Hoje, as pessoas que estão querendo trabalhar no campo, eles querem coisa rápida. Hoje nós não estamos mais trabalhando com o senhor que comprava terreno, comprava coisas e levaria um tempo distante para atingir o que ele queria, porque hoje o jovem quer para amanhã. E nós estamos preparando a agricultura para o jovem. Ele que vai fazer. E essas tecnologias, além de ajudar no campo, também atrai essas pessoas para dentro. Então a gente está no dia a dia de cada um, entendendo o seu problema e trazendo vários tipos de tecnologias. E uma delas é o conhecimento para que o que vocês fazem traga o resultado que a gente espera e seja mostrado para o resto, né, da população. Que hoje a gente não é bem visto como agricultura, mas a gente tem que ser bem visto porque a gente faz coisas fenomenais. A gente alimenta, a gente faz alimento, a gente produz madeira, a gente produz rações, a gente faz muita coisa. E a nossa tecnologia tem que ser mostrada, que ela é tão importante como a tecnologia de um carro. Ou mais importante, porque o carro tu vive sem, comida não. Tá bem? É isso que a gente faz. E o que eu estava comentando aqui? Isso tudo que você falou nos leva a entender que nós temos que escutar quem já fez, quem aprendeu o campo, quem trabalhou, quem soube como começar o negócio, e a geração nova que está vindo com a tecnologia e que está nos apertando. Nós estamos no meio. Nós temos que escutar quem fez e aprender com quem está com a tecnologia e toda, né, a inovação. Daí isso que eu ia falar até, os produtores mandaram os filhos para as cidades, para as faculdades para estudar, e eles estão querendo voltar para o campo, mas com a tecnologia, né? Hoje, se você não tiver uma internet no sítio, você não consegue manter teu filho lá. Eu vejo pelo meu, né? Se ele não tiver acesso à internet, ele não quer ficar nem para... Se não tiver o Netflix, o WhatsApp dele, ele não quer ir para o campo. E aí, funcionário hoje. Não consegue o funcionário. E aí isso daí tá... Eu achei muito legal no que vocês falaram, porque já na apresentação de vocês deu para levantar alguns pontos bem importantes. A conexão de 2 pontos, democratização de tecnologia, entender as dores dos clientes, fazer conexão da academia com o mercado. E hoje eu vejo que tudo isso faz muito sentido. A gente tem ainda uma dificuldade muito grande dessa conexão rápida da academia com o mercado, algo que ainda é um ponto absurdamente complexo, né? É um negócio muito difícil. Você democratizar a tecnologia é um negócio absurdo, né? Quando se fala no agro, que é um setor que é o maior setor da economia, né? Você ainda, assim, aqui a gente está vendo um monte de tecnologia, né? Tecnologia que é 0 e 1, né? Você vai ali fora, você vê aqueles tratores, você, caramba, o que é isso aqui, né? É um negócio absurdo. Mas vale lembrar que a tecnologia não necessariamente é a tecnologia digital, né? Eu costumo sempre dar o exemplo que a cadeira já foi um tipo de tecnologia. Então a tecnologia, ela é um meio para se fazer alguma coisa, para se tornar mais produtivo. Exatamente, exatamente. E dentro de tudo isso, né, Jason, onde que você enxerga uma evolução tecnológica para outros setores? Por exemplo, dentro do que a Zilda trouxe, né? Onde que você enxerga que a tecnologia pode ajudar mais quem está lá no campo, quem está talvez produzindo gado e aí vê, pô, o gado já não deu tanto sucesso, eu preciso ser produtivo. Como que a tecnologia pode ajudar esse pessoal? Bem, eu vou dar uma opinião, é minha, mas muita gente fala sobre isso, assim. No caso da Zilda, a Zilda tem os 2 casos, né? Ela tem, vamos dizer que a gente tem sítio, né? Mas ela tem agroindústria. A agroindústria é automação. A automação é melhorar processo, reduzir perda, reduzir custo. É uma fábrica, né? E lá no campo, uma coisa que pega muito aqui, acho que todo mundo vai concordar, é a mão de obra. Isso é no Brasil inteiro.
Eu estava em Minas Gerais esses dias, no sul de Minas Gerais, falando com o pessoal lá. O pessoal que lá já tem colheita mecanizada, mas nem todo mundo tem, né? E daí eles contratam muita gente para fazer colheita de café. O pessoal da colheita de café, eles são os mesmos caras que colhem maçã aqui em São Joaquim. Eles vêm do Nordeste, daí eles vêm para cá, e daqui eles vão para lá, eles ficam fazendo isso, ó. É interessante, né? E em Ituporanga também. Vão para cebola em Ituporanga. Esse tempo eu estava em Ituporanga num produtor lá, ele tem 51 hectares de cebola. Ele tinha 50 pessoas para plantar cebola. Tudo lá do Nordeste. E eles não ganham pouco, não. Um rapaz que produz bem, ele chega a ganhar de 12 a 14 mil em 50 dias. Não é pouco. Só que, o que eu estou dizendo, assim, agora a questão da tecnologia, né? É muita gente. Contrata muita gente. E uma tendência muito forte é a automação. A automação de processo de colheita e a automação de processo de plantio, onde não tem ainda, é máquina e automatizar. Então, assim, num curto prazo, tu vê na Europa, tu não vê mais um monte de gente. É tudo uma máquina, o cara faz tudo, até na cebola também. Mas daí o terreno é outro. Lá eles conseguiram fazer uma máquina que colhe cebola naquele terreno deles lá, que é mais arenoso, lá na Holanda e tal. Aqui não, aqui é argiloso, estraga a cebola, mas vai acontecer. Aí vai ter uma migração, né? Uma migração da mão de obra, aí vai gerar mais demanda na área tecnológica. Na área tecnológica, eu digo, é automação e informática. Então é uma grande tendência, é ter menos gente no campo. Tem estudos já de máquina para colher maçã. Tem em Israel, tem nos Estados Unidos. E tem o pessoal lá do Rio Grande do Sul, acho que é da universidade lá de Caxias, pesquisando também com braço robótico para colher maçã. Então, assim, é uma tendência gigante. É tirar a gente do campo e colocar mais máquina. Perfeito. Vou fazer uma provocação para o Célio, porque muito ao encontro do que você falou, que a tecnologia ela trabalha muito nos processos que tem ali, e quando a gente fala de processo não dá de esquecer de pessoas, né? Eu acho que é o grande ponto, e o ponto que a gente tanto briga até hoje para talvez ter essa substituição das pessoas, é que as pessoas não estão se tornando mais produtivas. Existe uma queda de produtividade, isso em qualquer área, tá, gente? Não é específico do agronegócio. O Brasil é pouco produtivo. É por isso que outros países conseguem ter redução de carga de horário. Não é para o pessoal trabalhar menos, é que o pessoal trabalha pra caramba. Então eles conseguem, né, trabalhar muito que, não precisa vir um dia. Você já entregou o que precisava entregar. Como que você olha esse cenário onde isso que o Jason falou vai se tornar uma realidade, a gente não sabe em qual escala, mas talvez isso ainda demore bastante tempo. Como que você enxerga essa virada, essa qualificação dessas pessoas? Na verdade, eu concordo com o que o Jason falou. Eu acredito que a mecanização vai entrar no meio rural. Já entrou e cada vez está entrando mais. Mas sempre tendo o ser humano por trás. Então, as máquinas, elas são fundamentais. A gente não vai ter mais mão de obra. A gente não está mais tendo mão de obra. Eu vejo no meu setor aí muita gente desistindo, às vezes, da cadeia produtiva que ele gosta de fazer, não porque ela não é viável financeira, porque ele não tem mais mão de obra para trabalhar. E as mãos de obras, infelizmente, cada vez elas estão perdendo um pouco de qualidade. Então, a tecnologia ela vem para que a gente esteja um pouco mais de resistência, um pouco mais de resiliência no nosso setor. Na pecuária, ela vem para facilitar o dia a dia, que eu acho que a função da tecnologia, ela vem através disso, fazer com que a gente tenha a capacidade de errar menos, produzir mais e saber o que está fazendo. Então, na minha visão, vai acontecer. Quando? Não sei. Mas a certeza que eu tenho de tudo isso é que vai ter um produtor rural por trás dela para comandar. Então a gente nunca vai descartar 100% o pensamento humano, mas a gente vai ter a tecnologia para ajudar no campo. Na minha parte de pecuária já está entrando muita coisa, mas ela ainda é um pouquinho mais resistente, principalmente na nossa região. A gente tem muita tecnologia para formar números, para formar coisas, mas não tanta tecnologia para trabalhar no campo. A gente sempre depende da agricultura. Quando a agricultura começa a evoluir cada vez mais, a gente vai absorvendo as coisas da agricultura. Tanto que a pecuária, até um tempo atrás, ela era um pouco esquecida por essa parte tecnológica. Ela começou a ser lembrada agora, quando viu que os números dela são muito positivos.
Então, a gente agora que está começando a ter aquele start, que a agricultura já teve, que a fruticultura já teve, a gente está começando a ter agora. Acho que seria mais ou menos isso o que eu entendo sobre essa tecnologia no campo. Perfeito. Já ia passar para ti também, mas já pode Você emendar. sabe que eu já estava aqui me coçando, né? A mão aqui querendo responder. Não faz muito tempo, 1990, a gente ainda plantava feijão e colhia e acertava com quem estava colhendo por salaminho, né? O que entrou em seguida? A máquina colhendo, não tem mais o vizinho, o ajudante ou quem ganhava por produção, porque o maquinário fez isso. Eu não preciso mais nem medir que área que fez, porque a mesma máquina que um dia plantou, depois volta colhendo, né? E nós não estamos falando de muito tempo assim, né? Eu ia fazer mais uma provocação para ti, em relação, né? Bom, vocês são grandes produtores e vocês vendem produtos e tudo mais. E eu quero fazer uma correlação tua também depois com o Marcão, mas é muito em relação à parte dessa produção, né? Os produtos que vocês produzem, que vocês vendem, como que funciona o processo industrial, o processo manual, talvez, da construção lá dos profissionais, né? Como que esse processo está hoje e como que você enxerga isso, talvez daqui 5 anos? Quando a gente fala de produção, continuando o que eu falei do feijão ali, a gente antigamente tinha na empresa um secador. Então, a gente conseguia comprar do produtor rural, com bloco de produtor ou nota fiscal de produtor, trazer para a empresa, se não estivesse na umidade, o 14%, a gente levava para o secador e depois trazia de volta para a empresa, para daí beneficiar, transformar o milho, estamos falando em milho, fubá, quirera, canjica, o que fosse, né? Atualmente, a gente não tem mais esse pequeno produtor que vai lá e colhe o produto e espera você ir buscar ou vem te entregar. Ele acaba colocando numa cooperativa, são quem me abastece realmente são atualmente 90% as cooperativas, porque o produtor já entregou o seu produto na cooperativa. Então, quando fala em o que a gente espera, eu acho que cada vez mais a gente se associar a outras pessoas para ter um mesmo esquema de trabalho, de produção, de controle de qualidade, de garantir o teu produto em algo maior que todos vão ganhar, né? Então, Irmãos Lete não compra mais do produtor. Irmãos Lete raramente compra do produtor. Ele compra da cooperativa, da Cooper Campos, da Cooper Plan, que é a nível local, ou o trigo importado, que você tem que trazer para fazer a nossa mistura do pão d'água, né? E quando eu falo em mão de obra, que você perguntou, acho que é a segunda pergunta, a gente sabe que não é só no Brasil, não é só Lages, é a nível mundial, né? E aí eu acho que entra a parte de tecnologia também, nós temos que capacitar. Quando você fala da empresa lá lá de cima que eles trabalham, tem empresas que já montam dentro a escola, a mão de obra, não só para o filho do funcionário retornar para a empresa dele. Ele forma o profissional, a criança profissional, né? Me corrija se eu estiver errada, com mais de uma língua, mas para ele sair dali não só para trabalhar na empresa que o pai trabalha. Está aberto o leque para ele escolher o que ele vai ser, mas estão dando capacitação, estão fornecendo tecnologia, computador, idioma, né? E abrindo o mundo. E isso é o que a gente tem que trabalhar com as crianças. E nós, cada vez mais, precisamos de mão de obra capacitada. Eu tenho a ordem de serviço, eu tenho um manual de boas práticas, mas essa pessoa não pode chegar crua lá. Ela tem que saber o processo, o que ela está fazendo. Eu tenho que adequar, como eu digo que o administrador, cada um vai colocar o seu modo operandi na empresa. Até um gado de pôr na mangueira, cada um tem um sistema, né? Tem o que coloca o cachorro, tem o que vai com a guiada, tem o que só toca a cavalo, né? Tem tudo isso, e como vai pôr no brete, se vai derrubar, se vai pialar, se vai marcar. Cada um tem o seu modo, mas o sistema tem que sair pronto. O número de cabeças tem que fechar, os brincos tem que fechar, a produção tem que, o todo que vai passar, o remédio, a medicação que for fazer, tem que fechar. Então, se não tiver as técnicas e nós não tivermos gente capacitada que entenda o que está fazendo, é cultural até. E dentro desse... Concordo 100%. E eu acho que hoje no meio rural a gente vai querer menos pessoas, mas pessoas muito mais capacitadas. Hoje a gente precisa
Vamos botar na agricultura hoje. A gente precisa de um cara que ele está trabalhando com um trator que vale R$1 milhão, altamente tecnológico. Ele não é mais o mesmo cara que trabalhava com um tratorzinho ali, que só tinha o volante e a marcha. Esse cara, de repente, vai ter que saber falar inglês melhor que um engenheiro. Esse cara vai ter que entender muita coisa, porque ele está dentro de uma ferramenta que vale mais de R$1 milhão. Então, o que está acontecendo? As oportunidades dentro do agro, da mão de obra, elas estão boas para quem sabe trabalhar. E está faltando mão de obra de qualidade. Dentro desse ponto, eu queria fazer uma provocação pro Marcão e tentar entender também, Marcão, porque eu sei que você tem a tua ferramenta de gestão lá para o agronegócio, que o produtor consegue fazer a gestão, que é o esquema de tirar a fazenda do caderninho e passar para um sistema, né? Exatamente. E eu sei que você enfrenta bastante dificuldade por conta disso, né? Hoje, quais são as principais barreiras que você enxerga dentro do agronegócio, principalmente do pequeno produtor, que é quem vai gerar o insumo para as cooperativas que depois vão gerar matéria-prima para vocês, né? Onde que estão as maiores barreiras? Bom, até o complemento de tudo que eles falaram ali. Então, num primeiro momento, é uma certa resistência. Eu até brinco, porque às vezes o produtor pega um touro gigante daqueles que você falou ali no começo, pega na unha, derruba um touro daquele, você dá um celular para ele, ele sai correndo, né? Fica com medo do celular. Aí, passando essa fase dali do medo do celular, de você conseguir colocar as informações, eles até querem, pelo que eu vi de produtor, de cliente meu, eles querem levar a informação que eles têm lá no campo para o meio digital, mas eles não sabem como. Então, a gente está criando ferramentas para ajudar o produtor para fazer isso, né? Então, a ideia, a gente está até testando isso lá com o produtor lá na Uniplac, é dele colher e na hora de te entregar. Ele não precisa mais pega, colhe tudo, coloca numa cesta, vai para uma feira, joga uma moeda para cima e torce para vender aquilo ali. Então, ele já sai vendido de casa, digamos assim. Então, ele vai lá, colhe tudo e só entrega. E o software que a gente está desenvolvendo, que não deixa de ser inovação, é controlar essa gestão, essa agenda do produtor. Eu fiz isso aqui, eu tenho que entregar um alface e só sair distribuindo, ou melhor, no dia tal, na sexta-feira, eu estou ali na feirinha da Uniplac, eu pego a minha sacolinha que já está pronta. A gente está indo para fazer um queijo para a Zilda. Então, isso aqui produziu não sei o que, daqui 50 dias, depois 60 dias da maturação dele, está aqui teu queijo, ele está pronto, né? Então, a gente está criando uma enxada eletrônica, né? Uma ferramenta para a pessoa do campo, para poder sair diretamente do campo e ele ter essa ferramenta na mão dele, né? Ele esse trabalho digital a gente faz. Ele só tem que alimentar e o sistema cuida disso aí sozinho. Perfeito. E enquanto vocês estavam comentando, eu pensei em algumas coisas aqui para a gente tentar fazer uma correlação. Eu vou falar algumas besteiras aqui, então... Mas a gente teve... Me corrija se eu estiver errado. Mas a gente teve o primeiro grande movimento de agricultura que foi há muito tempo atrás, onde as pessoas começaram a pensar, se eu plantar de uma forma diferente aqui eu consigo produzir mais, mas sem muita técnica, sem muito insumo. Aí depois a gente teve a era de começar a ter mais insumo e mais maquinário, e aí a gente chegou nessas tecnologias que existem hoje. Que você tem trator autônomo aí que faz mapeamento, tem drone que vai lá na lavoura, você tem uma série de coisas, você cria esse tipo de tecnologia, inclusive, né? E aí, pegando esse ponto, a gente sabe que a agricultura familiar, né, que ela não necessariamente é só quem tem 1 hectare de terra é agricultura familiar, né? Vai até um range interessante de tamanho de terra, é uma das coisas que mais movimenta a economia, né? Claro, tem os grandes produtores, né, que principalmente para a parte de grãos, commodities, geralmente são grandes produtores, mas você tem a parte que é das hortifrutis, que não necessariamente sejam só grandes produtores. Será que o próximo passo que a gente tem, talvez seja um agricultor 4.0, assim, uma versão atualizada, onde esse cara é tecnológico, onde esse cara tem acesso à tecnologia de forma fácil? Será que são os nossos filhos que serão esses agricultores 4.0, né? Eu vou jogar essa aqui para vocês, vou jogar aqui para o Jason que está quietinho, né? Como que você vê essa evolução
dos nossos agricultores, né? Qual que é a próxima onda de agricultor que vai ter? Olha, eu acho que essa onda já existe, tá? Ali no CAV, a gente faz coisas com o CAV, ali testa tecnologias no CAV. Todo mundo ali que é da todos não, mas assim, eu acho que 90% de quem trabalha na fruticultura aqui do CAV, quer dizer, faz agronomia, mas tem uma área de fruticultura lá. Quase todos são filhos de produtores. Pronto. Quase todos são filhos de produtores. Então os pais às vezes não tinham graduação e mandaram os filhos estudar. Os filhos voltam para fazenda, para o pomar, cara, eles querem internet, eles querem saber o que está acontecendo lá no pomar através do celular. Isso já existe. E esses caras vão ser os sucessores. Então, assim, vai vir uma onda mesmo de uma piazada que vai ter educação. Eles não vão ser, a gente aprendeu aqui sozinho e tal. Aprendeu com o pai, mas ainda foi estudar fora. E isso já acontece. Tipo a minha região, que é de Tuporanga lá, né? Cara, o cara ganha dinheiro na cebola. Eles ganham dinheiro na cebola. E ganham bem, tá? Os caras a gente chama os ceboleiros são tudo ricos lá. Aí os caras compram um trator de 500 mil. Tem uns que não sabem usar, mas uns já estudaram no Senar lá. Eu já fiz cursinho no Senar. Cursinho sobre agricultura de precisão. É isso. Esses caras estão indo estudar, estão indo fazer agronomia e tal. E estão voltando, porque se eles forem para a cidade, eles não vão ganhar nem perto do que eles vão ganhar no campo. Eles vão ganhar muito mais dinheiro no campo do que lá na cidade, sendo empregado de alguém. Então, assim, já é isso. Essa geração acho que já existe, tá? E só vai crescer. Muito legal. Eu queria trazer para vocês, dentro desse contexto ainda, né, quais que são os próximos passos que a gente pode ter, né? Pensando muito nessa qualificação, eu tenho como base, né, na minha família, meu sogro é agricultor, meu cunhado é agricultor, e, cara, eles têm uma dificuldade muito grande de achar pessoal para trabalhar lá no campo, né? Eles plantam tubérculo ali, batatinha, plantam abóbora também, moranga, e é uma dificuldade muito grande de encontrar esse povo, né? Principalmente alguém que tenha a noção antes da colheita, que é na hora de fazer o plantio, de entender assim, pô, essa terra aqui não está tão legal, não foi passada aqui e tudo mais, né? E quais que são os próximos passos que a gente tem? Será que a indústria está disponível a fazer investimento suficiente para capacitar essas pessoas, para inclusive elas ganharem mais? Porque o que o Jason falou é muito verdade. O pessoal lá que colhe batatinha lá com o meu sogro, tem galera que tira aí por mês 10 mil reais, assim, é um negócio meio absurdo, né? E claro que é um puta trabalho que eles fazem, só que isso sem ter a qualificação, sem ter muita capacitação. Será que a indústria está a fim de investir para ter mais qualificação, para ter uma agricultura de mais precisão ainda? Eu acho que, não sei se eu vou responder tudo que você perguntou, mas vou dar uma entradinha aí nessa tua conversa. Quando a gente fala de produto orgânico, se você vender a tua alface numa embalagem comum, nada descrito, você vai cobrar um valor. Se você colocar uma etiqueta orgânico da propriedade tal, você já sabe que o preço é o dobro ou mais, né? Então, já é sem mudar muita coisa, é só aproveitar as técnicas do Sebrae, Senai, Senac e fazer o teu produto valer, dar valor para o teu produto. Daí dar nome, reconhecimento, identificação geográfica. Acho que nós não estamos tão longe disso, nós só temos que aplicar o que já está aí. Não precisa investir tanto, nós temos que valorizar o que nós já estamos fazendo. Colocar um QR Code também. Mas assim, frutas, verduras e legumes, hoje você não pode vender em mercado nenhum se não tiver rastreabilidade. Se você não falar de onde veio isso dali. Já foi prometido nessas cópias ali que daqui 2 anos carne também não vem. Lá de fora ninguém quer mais saber de carne que veio da Amazônia, de uma área que foi queimada, que teve algum desmatamento. Nada. Então, hoje você tem que fazer um produto e provar que ele é bom. E você faz isso através da rastreabilidade, né? Seja ele qual for, né? Ou para um gado, ou para um ovino, ou alguma coisa plantada ali, né? Então, eu acho que está ali. Essa agregação de valor está, realmente, concordo plenamente. Você contar. E mais além dos produtos com indicação de origem, que além de tudo isso que você falou, tem a história por trás.
Então você pega um queijo artesanal, isso daí você vê de família que foi há 150 anos que vem com aquela receita que vem trazendo. Então é muito interessante, né? E só uma das perguntas que tu falou, será que o mercado está disposto a investir nisso? O mercado ele não tem mais escolha se ele vai investir nisso, não. Ele é obrigado a investir nisso. O alimento vai ser a principal fonte necessária do mundo, já é, e cada vez mais. A população vai aumentar. Conforme a FAO, a nossa população vai aumentar em 50%. Em 50% não, vai aumentar mais de 2 bilhões. Então, se a gente não aumentar a nossa produção, a gente não vai conseguir alimentar o mundo. E a gente não pode mais destruir uma floresta, a gente não pode mais derrubar uma árvore. A gente tem que produzir o que tem. E a gente produz, hoje o Brasil consegue produzir sem derrubar uma árvore, apenas usando tecnologia. Quando eu falo tecnologia, conhecimento, que tu falou, mas é que alguém que entenda lá da terra, da batatinha para produzir melhor. Esse conhecimento de saber o que utilizar na terra, como utilizar, momento utilizar, a gente aumenta em 50% a produção de alimentação do Brasil, sem aumentar 1 metro de lavoura. Então, nós temos uma agricultura exemplar? Temos, mas ela ainda está aquém de produção. Nós temos mais de 200, não me lembro se é bilhões ou bilhões de cabeças de gado no Brasil. Os Estados Unidos têm 80, eles produzem mais carne que a gente. Qual é o processo que está faltando aqui? Produzir animais? Não. Tecnologia para que esse animal seja mais produtivo. Então, a tecnologia de conhecimento, ela ainda está falha. Por mais que a gente veja a nossa agricultura como um boom, ela não é esse mil maravilhas que a gente vê. Ainda falta muita coisa. E a coisa que está faltando, pessoal, e incrível falar, é o conhecimento básico de agricultura que está fazendo com que a gente retrocesse. A utilização correta do solo, a máquina correta daquele momento, às vezes por produtor não fazer isso, porque a gente fala no Brasil como o celeiro do mundo de grandes produtores. A grande maioria da produção brasileira é de agricultura familiar, é pequenas propriedades. É esse cara que está precisando, mas esse cara de repente ele não pode comprar uma máquina de 2 milhões. A gente tem que ajustar, o sistema vai ter que ajustar uma máquina para esse cara. Exatamente. É bem como o Célio falou. O conhecimento, ele vem da academia, vem da prática, e a tecnologia é só a ferramenta. A tecnologia só serve para aumentar a produtividade. Ela é a chave de fenda de quem trabalha no campo lá, né? Então, tu vai lá e faz o manejo do solo, aí tu usa tecnologia de sensoriamento, sensoriamento remoto, para entender se aquilo foi eficaz. E depois tu vai lá e pesa a produção para entender quantos toneladas por hectare. Então é isso, a tecnologia serve para... é uma ferramenta apenas, e as pessoas têm que ser mais capacitadas para aprender a usar a tecnologia. Aquelas colheitadeiras ali assim, de milhões, eu não sei usar. Eu tenho que fazer um cursinho para usar. Eu queria fazer uma provocação para vocês agora, muito ao encontro do que você falou, que é em relação até ao pessoal dos cordeiros aqui, se estiverem por aí por perto, voltem que eu tenho pergunta. Tá lá. Eu quero fazer uma provocação para vocês e até entender, vocês que produzem cordeiros, né? Quanto que é trabalhado em melhoramento genético para ter uma produção maior, para ter uma efetividade maior, para ganhar mais dinheiro no fim das contas, né? Então, quanto que a gente hoje já está preparado para trabalhar em melhoramento genético, eu não estou falando só de animal, estou falando de, enfim, né, agricultura de forma geral, né, e como que a gente consegue trabalhar mais a nível disso. Tu quer? Vem para cá. Eu vou até dar um adentro sobre isso, que o Gustavo depois vai rebater e eu acredito que ele também vai concordar comigo. Para você entender sobre a tecnologia de melhoramento genético, vou falar de pecuária, de ovinocultura, de leite. A roda já foi inventada. Ela está faltando ser rodada. O que acontece? Todo mundo conhece hoje a gente tem genomas, a gente tem estudos de genes, a gente tem evolução de rebanho, tem estudos, tu pega um sistema de um touro, tu conhece todo ele. O que está faltando no campo? O produtor entender que existe isso. O produtor vai comprar um touro, ele compra porque ele tem o pelo fino, porque aquele ali está mais bonitinho aqui está mais bonitinho aqui, mas ele não viu que tem várias coisas atrás dele. E eu acredito que no bovino isso é uma coisa que está faltando muito. E no ovino tu vai falar melhor do que eu. No ovino nem se fala quase nisso ainda. Está começando a falar sobre isso, né?
só para contribuir um pouco com a tua fala, o produtor, que é o dono da fazenda, até pode ter e entender. Aí chega e barra do funcionário, que não quer seguir a tecnologia que a gente fez. Então, compramos um touro, vamos dar o exemplo aqui de Lages, da Mãe Rainha, chegamos lá na fazenda, vamos botar com 30 vacas. Daí o caseiro, não, eu vou botar ali com 50 vacas. A gente chega na fazenda, colocamos com 30 na invernada, a gente sai, porque o produtor hoje, o grande produtor, o produtor de Lages, ele não mora na fazenda, né? Voltam para as casas. No segunda-feira, tá com as 50 vacas lá. Daí o touro se machuca, não cobre nada. Ah, mas qual é o problema de quem, né? Obrigado. Tá, vamos lá. Quando a gente fala em inovação, existe um contraponto muito grande que as pessoas fazem em relação de inovação com tecnologia. São coisas totalmente diferentes, tá? Quando você fala em genética, ela é um fator importante, determinante na produtividade. Mas ela não é essencial quando você não consegue fazer o básico. Certo? Um pecuarista, antes de mais nada, ele é um agricultor de pastagem. Que é um cara que, começando pelo básico, tem que ter noção de como produzir alimento para o gado. Ou seja, não adianta você pensar em genética se você não consegue nem melhorar o teu campo. Certo? Então, já dizia meu avô, primeiro as primeiras coisas. Primeiro as primeiras coisas. Então, tem muita coisa. Tem uma coisa tão básica que o Célio fala toda semana para a turma dele, que é da TEG, que eu sou, inclusive, assistido pela TEG, e sou muito grato por isso. Existe algo mais básico do que você saber quantas cabeças de gado entra de fato na tua área? Não existe. E isso está sendo estudado há mais de 40 anos pelo pessoal da EPAGRE aqui, representado pelo Cassiano, tem muita gente da EPAGRE. Não existe nada mais básico do que isso e não se consegue fazer. Então não adianta muitas vezes a gente estar preocupado, bom, preciso comprar um touro num leilão. Se você não consegue, você tem que fazer uma análise aprofundada do que você tem e o que você pode fazer dentro da área. O melhoramento genético, claro que você quer fazer um refinamento, você quer fazer que você tenha paridade, que você tenha uma homogeneidade, mas a primeira coisa é trabalhar esses conceitos básicos, né? Então, basicamente, o que eu quero falar sobre inovação é que ela é muito confundida e tem muito que ser feito ainda no agronegócio sobre inovação, que são coisas muito básicas, né? Que muitas vezes até o próprio pessoal da tecnologia não tem noção, né? Que querem soluções mirabolantes e tal. Fantástico, se você não consegue fazer o feijão com arroz. Tem pessoas que não têm noção a implicação que é o alumínio, por exemplo, no solo. Que eu estou falando chinês com a maioria das pessoas aqui. Mas é o básico do básico do básico. Se você não consegue corrigir o alumínio que está no teu solo, nem adianta falar em escolher semente melhor. Se você não corrigir o solo, se você não colocar, por exemplo, fósforo em profundidade, não adianta você ficar reclamando que não chove. Você tem que fazer que o teu sistema radicular desça mais. Então, assim, vamos falar de inovação? Vamos falar de inovação. Mas vamos começar do básico, vamos começar do início. E quando a gente fala de inovação na agricultura, no agronegócio, tem duas inovações que a gente tem que ter muito bem clara. A primeira inovação é da porteira para dentro. A segunda inovação é da porteira para fora. De qual inovação no agro que a gente está falando? Né? Porteira para dentro, porteira para fora. Né? Esse é um aspecto muito importante, né? Sobre o que nós vamos debater. Muito legal isso que tu falou, e eu gosto sempre de trazer o conceito de inovação, porque realmente inovação não é tecnologia é meio para se chegar em algum lugar. Eu gosto muito do conceito de inovação que eu aprendi com um indiano, inclusive, Indra Patel. Esse cara me deu aula. E eu perguntei para ele, assim, o cara que trabalhou na Motorola e tal, e, falava muito de inovação, e inovação sempre era muito assim, criar coisas novas.
né? Inovar é criar coisa nova, diferente, tecnológica. Eu falei assim, cara, parece que não é. Parece que inovar não é algo tão simples assim. E aí ele me disse o seguinte, cara, inovar é você resolver um problema, olhe bem, resolver um problema, criando algo diferente que já existe, mas principalmente gerando valor. Colocando no mercado isso. Em nenhum momento ele falou que inovação é criar um aplicativo, é criar uma ferramenta, é criar um trator diferente. Inovar é resolver um problema criando algo diferente que já existe. Por quê? Se o que já existe não gera valor, tem que fazer algo diferente. E gerar valor, ou seja, alguém tem que ganhar mais com isso. Né? Então esse é um ponto bem legal. É esse ponto que o Gustavo fala assim o pessoal da tecnologia às vezes quem vem com coisa mirabolante, eu concordo contigo. E é por isso que tem uma tendência gigante, não do cara de tecnologia desenvolver uma coisa para sair vender, que é o que eu acredito, a gente fazer inovação aberta, é fazer inovação com quem demanda o problema, com quem tem a dor. Então, assim, isso é uma coisa que ao longo do tempo está sendo muito discutida. Não é o cara inventar uma moda e sair, né? Assim como às vezes a gente vê na academia, eles resolvem problemas que não são práticos. Tipo, ninguém vai adotar aqui, né? É a mesma coisa. Então, tem que ter essa interação de quem tem a dor e de quem sabe resolver problema. Tu sabe o que é o alumínio no solo e tal, mas eu sei o que tem que fazer para medir o alumínio no solo. Entende? Então tem que ter a junção dessas duas coisas. E eu concordo com o Gustavo, eu acho que é isso mesmo. Perfeito. Bom, a gente praticamente voltou ao início da conversa. E aí eu vou ter que, me desculpem os professores e doutores, se lascaram. Eu vou bater em cima da academia, cara. Não de uma forma pesada, mas de uma forma da falta de conexão que existe. Quando a gente fala de inovação aberta, eu concordo completamente com isso. Inovação aberta é as empresas falarem dos problemas para que as pessoas comecem a resolver. Como a gente está lá no Orion, dentro do Centro de Inovação, e a gente tem incubadora, eu atualmente estou coordenando o programa Nascer, a gente vê um monte de pessoas empreendedoras que têm um monte de ideia mirabolante e que não sabe se tem problema para resolver. E o ponto que eu vejo que tem mais potencial é a academia. Porque a academia, você está estudando, está fazendo um mestrado, um doutorado, você está fazendo validação científica de alguma coisa, só que muitas vezes a tua visão não é para mercado. A tua visão é para gerar paper. E eu fico puto com isso. Porque você pode ganhar muito dinheiro e ainda assim gerar paper. Né? Então, eu queria ouvir de vocês, né, se vocês veem um movimento talvez diferente disso, quais são as iniciativas, porque a gente está aqui do lado de uma universidade onde a gente tem dentro do Centro de Inovação uma boa parte dos projetos que vieram daqui, então meio que contradiz isso que eu acabei de falar, mas ao mesmo tempo eu enxergo um monte de gente fazendo artigo, fazendo trabalho científico e que não consegue gerar essa conexão com o mercado lá com quem tem o problema de verdade. Eu acho que isso cai no que o Gustavo falou. Falta de conhecimento básico do que está acontecendo no campo e do que se precisa. Não precisa. Tem muita coisa inventada, tem muita coisa pronta, tem muita coisa boa que não está sendo rodada. Eu acho que assim, todo mundo fala em inventar, todo mundo quer inventar alguma coisa porque quer ficar rico amanhã. Mas tem tanta coisa que já foi inventada que as pessoas não colocam no papel, não colocam na atividade. A parte básica não se coloca no campo. Então, assim, eu vejo que hoje as empresas privadas elas estão começando a investir muito em tecnologia e em estudo. Então, as universidades elas vão ter que ir atrás disso. Porque a empresa, claro, ela tem um foco diferente. Mas ela está tirando, às vezes, aquele foco que a gente via, que era dos centros de pesquisa. E até eu estava conversando com um professor, o Diego Cuco, um cara que trabalha muito, que é um cara que entende de campo e trabalha em cima disso. Ele disse que hoje ele não consegue mais alunos para fazer, levantar as pesquisas, o que ele quer fazer dentro da universidade. As pessoas não se interessam mais nisso, porque todo mundo quer fazer alguma coisa para ganhar dinheiro hoje e ficar rico amanhã. E estão esquecendo de trazer a tecnologia pensando no básico, que é fazer com que o produtor trabalhe menos, produza mais e ganhe dinheiro. Acho que é isso. Todo mundo vai comprar alguma coisa se ele conseguir trabalhar menos, produzir mais e ganhar dinheiro. O final de tudo é o ganhar o dinheiro. Tá, vamos lá. Poucos sabem, mas eu trabalho também na UDESC, sou secretário do programa de pós-graduação em produção vegetal. Tá?
nós temos que de separar que existem dois tipos de pesquisa. Pesquisa aplicada e a pesquisa básica. Gustavo, só pesquisa aplicada tem valor? Não. Porque você não sabe aonde uma pesquisa básica pode te levar, certo? Você começa a pesquisar para conhecer, né, sobre determinada coisa e isso te leva a algum caminho. Por que que a universidade brasileira sempre teve restrições com relação à pesquisa aplicada, vocês sabem? Porque muitas vezes empresários que não têm uma idoneidade forçavam resultados. Certo? Então a gente não pode simplesmente descaracterizar a importância da pesquisa básica dizendo que a gente não trabalha coisas que têm uma aplicabilidade direta. Certo? Outra coisa, o brasileiro, de certa maneira, sempre foi um empresário, um industriário muito apertado nas suas coisas e nunca dedicou frações da sua rentabilidade para o desenvolvimento de pesquisa. Certo? Hoje a gente começa a perceber algumas iniciativas nesse sentido, junto às universidades, junto a incubadoras. Por quê? Porque a universidade já tem o salário de professores, tem subsídio de bolsas para mestrandos e doutorandos, e estrutura principalmente de equipamentos e reagentes para estar desenvolvendo. Mas, sinceramente, nem entrem nessa seara hoje, porque é um assunto gigantesco, mas eu gostaria que você não falasse mais que não vê as pesquisas dando resultado, que isso não é uma verdade. A verdade é, se tem muito assunto, mas toda informação ela tem uma compatibilidade com quem está para receber. E aí entra Epagre Extensão, Senar Extensão, que tem o papel de decodificar uma informação complexa e levar para aquele homem do campo, para quem de fato precisa aplicar. Certo? Eu acho que isso existe uma distância. Eu sempre fiz muita questão de valorizar os pesquisadores para que eles pudessem ter oportunidade de falar sobre aquilo que eles estão pesquisando. Então a sociedade vê isso de uma maneira muito errada e eu gostaria que você não cometesse mais esse erro em dizer que, sabe, percebe, porque aonde você foi buscar essas informações? Tem muita coisa ótima que se pode, então, como é um debate, eu tomo a liberdade. Quando a gente fala em inovação, eu vou falar meu case e está aqui o Vitor. Cordeiro de altitude e o Vitor comprou cordeiro nosso por R$30 e hoje ele paga por R$49 e está feliz. A agregação de valor, ela é percebida até um determinado ponto. E nós estamos falando de inovação porteira afora, né? Então, esse é um assunto também muito interessante que a gente fale, para que as pessoas percebam que a agregação de produto na agricultura e é uma tendência, eu acho, mundial, você aproximar o produtor através do storytelling, através de uma conexão direta com o consumidor final, né? Então esse é o grande case, eu acho, que nós temos no momento, onde que você tem um grupo de produtores rurais que conseguiram se conectar direto com o consumidor final. Isso é uma coisa muito legal. Ou seja, falar sobre inovação, falar sobre isso aí é uma infinidade, é uma coisa assim muito louca, muito legal de se debater. Perfeito. Deixa eu ver que hora que é aqui. A gente está indo para a etapa finaleira aqui da nossa conversa. Estamos chegando em 1 hora. Acho que deu para aprender bastante coisa. Eu levei nos dedos também. Bom também. Bom, gente, para a gente poder finalizar essa conversa aqui, né? A gente falou muito sobre o cenário do agro de forma geral. E eu quero que vocês deixem, então, a mensagem de vocês, né, a visão que vocês têm sobre coisas que podem ser aplicadas hoje e que talvez ainda não é vista por todo mundo. Olha, o que pode ser aplicado hoje? Eu acho que faz um compilado de tudo que a gente falou aqui hoje. Cara, as pessoas são importantes ainda, elas têm que se capacitar cada vez mais e tecnologia é ferramenta, não é o fim. O fim, como o Célio fala, a tecnologia ela serve para produzir mais naquele mesmo espaço, para ganhar mais dinheiro lá na frente, agregar valor. E realmente é perder menos alimento, produzir mais e tal.
Então, acho que é isso. E todo mundo tem que ir atrás de tecnologia, porque, cara, a tecnologia da biológica, a tecnologia em eletrônica, a tecnologia em automação, em informática, é tudo isso. Tá? A questão do drone, a questão de que vai ter menos gente no campo, que vai ter mais processo automatizado, é isso aí. E o cara que vai estar lá na máquina vai ser mais capacitado. Tá, a Sabrina está por aqui assim, IA, inteligência artificial, a gente usa inteligência artificial para visão computacional, a gente usa inteligência artificial para análise de dados. A gente gera, a cada 10 segundos um trator gera um monte de informação. Quem é que vai ficar olhando aquilo, né? Ninguém, né? O pulverizador também. Então, assim, tem um sistema que diz assim, opa, aqui deu falha de aplicação de defensivo. São essas coisas, sabe? Então vai ter menos gente no campo e mais capacitado. Perfeito. Acho que tudo que vocês falaram já está bem completo, mas eu insisto que a gente deve ter o network, a gente deve conversar, deve trocar ideia. Isso que nós estamos fazendo aqui é muito bom para saber o que você pensa, o que eu penso, me argumentar o que é, o que não é, ou dentro de porteira, ou fora de porteira, né? Tudo que a gente puder se associar a outras pessoas, não existe concorrente, existe alguém que está produzindo. Você pode produzir melhor do que você está fazendo se você sabe que alguém faz. Eu não estou copiando, estou talvez aprimorando, melhorando, mas o seminário, a palestra, uma pós, qualquer coisa que você faça para você aprender a fazer melhor do que você já faz, eu recomendo. Bem, acho que todos os colegas falaram grandes coisas e o Gustavo complementou, acho que exorbitante o que ele falou. Eu acho que assim, antes de querer, a minha visão, querer encontrar uma nova tecnologia, veja se você já usou as que tem. Se as que tem e não te adiantaram, vá atrás de uma nova. Mas primeiro pesquise, saiba o que tem. Tu já fez uma máquina que regula a pressão do pulverizador, mas o produtor daqui a pouco ele não fez aquilo ali e ele quer achar outra para a solução dele. Nós sabemos que nós brasileiros queremos sempre o rápido e o fácil. E nem sempre o que é trabalhoso e que nos traz resultado final. A gente quer tudo para ontem. Só que, gente, já tem muita coisa boa. Tem pesquisas da Epagre, da Embrapa, das universidades federais, tudo já está lá. Mas se tu for falar com 80% dos produtores da minha área pecuária, eles não sabem. As pessoas não sabem trabalhar. Nós temos um campo nativo, as pessoas não sabem trabalhar com campo nativo, a pessoa não trabalha com pasto. E ele quer ganhar dinheiro. Daí, quando ele quer ganhar dinheiro, ele muda a estrutura. Desde ele melhorar aquilo ali, ele muda de cadeia. Mas se ele for ineficiente aqui, ele vai ser ineficiente ali. Então, assim, tecnologia fundamental, a gente não vai mais fugir dela. Mas vamos usar o que tem para depois saber que se precisa ser produzida mais uma, porque isso vai me trazer dinheiro. Eu acho que seria isso o que eu entendo de tecnologia. Poxa, falar alguma coisa depois todo mundo falou tudo, né? Ficava complicado. Mas eu concordo com o que você falou. Até o sistema que a gente tenta fazer é um storytelling, é um contador de história mesmo desses produtos que estão no agro. E uma coisa que falta acrescentar, os produtores podem falar com a gente. A gente adora ouvir, solucionar problemas e fazer alguma coisa e às vezes não chega nem para a gente a demanda. Se chegar a demanda, a gente consegue juntar as coisas de tecnologia e solucionar o problema deles, né? E a gente vai ajudar a usar a tecnologia que tem também. Eu acho que todo mundo quer ajudar nesse meio, né? Eu acho que seria isso. Perfeito. Pessoal, muito obrigado pela participação de todo mundo aqui. Acho que o debate foi bem rico, né? Bem rico. Acho que dá para sair daqui com bastante provocação, dá para sair daqui com bastante insight. E eu vou agradecer então aqui, né, o Orion, que é uma das entidades aqui que está fazendo esse negócio acontecer, a Fiesc, Sebrae, a CIL também, né? A Rede Catarinense Centros de Inovação, nós fazemos parte da Rede Catarinense Centros de Inovação, a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, a FAPESC, temos recurso da FAPESC aqui para rodar, e também o Governo do Estado. E falar que amanhã, às 14 horas, nós temos um outro encontro aqui, é um bate-papo sobre startups no agro, vai estar um pessoal de Portugal aqui para falar sobre isso, então fica o convite para todos vocês que estão aqui, vai ter a galera de fora, vai ter os nossos irmãos portugueses aqui, trocando uma ideia com a gente, e a gente vai ter também às 15 horas a apresentação da Trilha Empreendedora de Lages, que vem ali do ecossistema local de inovação. Então fica o convite para vocês, né? A gente está aqui até amanhã, o finalzinho do dia, então sintam-se à vontade para participar junto com a gente. Muito obrigado, pessoal.